Meus amigos, uma boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Graças a Deus a gente está encerrando a primeira semana de trabalho aqui, uma semana produtiva, onde a gente conseguiu reaproveitar praticamente toda a madeira que o cliente tinha aqui e já conseguimos destacar quase todas as águas do telhado, faltando só a parte da frente lá onde vai ter a garagem, mas já está também pré-determinado para a gente poder dar sequência na próxima semana. Queria falar algumas questões com vocês aqui nesse vídeo, algumas coisas que a gente fez um pouco diferente, explicar o porquê foi feito e por qual razão a gente usou esse método. Vocês observam que eu usei uma peça de apoio aqui, ó, uma cantoneira de apoio. Essa viga aqui é uma viga de 6x16 de peroba rosa com 3 metros. E eu aproveitei ela no tamanho total. Então a gente trabalhou para apoiar o espigão aqui com pontalete em cima dela. Lembrando que essa madeira está extremamente seca, o que aumenta a resistência dela. Se fosse uma madeira com teor de umidade alto, e nas peças que a gente usa hoje em dia, que são 5x15 e não mais 6x16, eu não poderia trabalhar com essa peça de apoio nesse vão, porque provavelmente ela ia selar. Um outro detalhe que a gente fez aqui, ó, nessa parte de cima, eu trabalhei com a mão francesa, jogando a carga lá no pé da tesoura, lá no eixo da tesoura. E isso daqui é muito importante, ó. Sempre quando a gente tem uma mão francesa onde ela vai receber carga, tem que ter um encaixe. Por quê? Porque se a gente fizer só com prego, quando a carga for distribuída aqui, o prego tende a correr e não vai fazer a função da mão francesa, que é segurar a peça de forma que ela não venha flambar para baixo. Observem para vocês verem os contraventamentos que a gente fez, ó. Eu não uso encaixe, eu só trabalho com prego, porque qual que é a função dele? Travar a tesoura aqui, ó, para que ela não movimente lateralmente. Então, para essa função, eu posso só fazer os cortes e trabalhar com prego aqui na parte de cima e lá na parte de baixo, que não vai ter problema. Quando eu tenho carga, como na mão francesa do espigão, e aqui, ó, na mão francesa da tesoura, eu tenho que fazer esse encaixe, que a hora que a peça receber a carga aqui de cima para baixo, ela vai jogar essa carga lá no pontalete, que por sua vez vai estar recebendo a carga do outro lado. Então forma um jogo de força aqui, onde não abaixa, porque uma trabalha forçando a outra. Um lado trabalha travando o outro. Aqui, ó, nós reaproveitamos toda a madeira praticamente. Então vocês observam que algumas peças tem o corte antigo que ainda ela não fechou aqui, tá vendo? Mas isso não importa. A intenção aqui nesse caso desse serviço era reaproveitar a madeira por se tratar de uma madeira de ótima qualidade e trazer uma economia também para o cliente. Afinal de contas ele já tem essa madeira que foi retirada da casa antiga. Aqui também, ó, dá para ver nitidamente a diferença das peças antigas para as peças que tem hoje em dia. Hoje em dia a bitola que a gente usa é 5x15, 5x11. As peças antigas elas eram 6x16 e 6x12. Então dava uma diferença de reforço muito grande. Aqui nesse local da primeira tesoura aqui, ó, vocês observam que eu tenho uma viga invertida aqui na laje. Só que como eu tenho a tesoura, e essa tesoura ela é feita para suportar a carga no vão livre, eu não coloco calço nenhum aqui na tesoura. Senão eu tiro toda a função da tesoura. Então a tesoura ela é estruturada para poder receber uma carga num vão de grande extensão. Nesse caso aqui, essas tesouras aqui são de 7 metros, mas a gente tem tesouras que a gente fez lá na frente, lá que deu 9 metros. E é o mesmo sistema. Ela tem que ficar livre, não pode receber apoio aqui, ó. Senão você tira a função da tesoura. Inclusive, se você precisar fazer uma emenda aqui no arrochante, que sempre o pessoal pergunta, você pode até deslocar essa emenda. Vou até deixar uma imagem aqui do lado, aqui, ó, da emenda que a gente fez lá na tesoura da frente. Então eu, para poder aproveitar o tamanho das peças, eu desloquei ela um pouco, 50 centímetros no caso, e a gente fez a emenda, utilizando chapa, lógico. Eu reaproveitei uma chapa que tinha lá que já tinha aqui nessa obra, e a gente precisou fazer até um preenchimento
para poder compensar a altura dos parafusos, que não dava nessas peças novas que a gente usou. Mas ficou super reforçado. Então, sempre tem a técnica certa para fazer o serviço. E aí quem utiliza a técnica certa, com certeza vai ter um resultado certo, né? Isso é muito importante. Aqui nesse local, para poder apoiar a cumieira mais alta do telhado, eu tive que fazer esse modelo de tesoura aqui, ó. É uma tesoura com uma inclinação bem grande. Os encaixes aqui, ó, eles ficam ao contrário do que a gente costuma fazer, ó. E na parte de baixo aqui, ó, eu fiz esse sistema de encaixe, deixando 20 centímetros aqui, ó, para a hora que receber a carga não ter perigo de quebrar essa ponta aqui. Inclusive, como essa é uma tesoura que ela vai receber praticamente a carga só desse pedaço de telhado da cumieira, eu usei um lado de 6x16 e o outro lado 6x12, para poder reaproveitar as peças. Afinal de contas, essa tesoura ela foi feita aqui para vencer esse vão que eu tenho no cômodo aqui, que no caso são 4 metros. Então se eu fosse colocar uma peça aqui grande para poder receber essa carga, talvez saia mais caro do que eu montar essa tesoura. Além da questão de reaproveitar a madeira que a gente já tinha aqui. Tá ok? Então é isso, pessoal. O vídeo que eu queria trazer para vocês hoje foi esse. Não é um passo a passo muito detalhado do telhado, afinal de contas a gente não está com tempo para poder executar isso. Eu estou tentando agilizar ao máximo o trabalho para poder evitar que entre chuva e tudo mais dentro da casa do cliente aqui, que eles estão morando aqui dentro da casa. Dá para observar que se trata de uma reforma. Então a gente vai trazer o máximo possível de qualidade, mas também com agilidade. Tá ok? Então para quem gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like. Se for possível também seguir a gente lá no Instagram, eu agradeço. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Que Deus abençoe sempre o lar de cada um. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, meus amigos.